O Supremo Tribunal Federal decidiu a favor da lei do Ceará, que proibiu a pulverização aérea de agroquímicos no estado. O julgamento do tema aconteceu durante uma sessão virtual e o resultado saiu na última semana. Por unanimidade, os ministros da Corte votaram a favor da proibição da pulverização aérea. A ação tinha sido ajuizada pela CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e argumentava que a lei do Ceará teria invadido uma competência que era da União ao legislar sobre a pulverização aérea. A gente vai justamente continuar tratando deste tema e você vai ver que nas redes sociais o deputado estadual Renato Rosseno, do PSOL do Ceará, ele comemorou a decisão do STF. Em uma postagem no Instagram ele disse: chuva de veneno no Ceará, não. Rosseno é o autor dessa lei que proibiu a pulverização aérea no estado. Vamos adiante, é hora de receber o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará, Amilcar Silveira, que vai nos contar sobre a situação no estado. Amilcar, seja muito bem-vindo ao Jovem Pan News. Olá, Kelly. Obrigado. Primeira questão para você é quais são os problemas que a proibição da pulverização aérea tem gerado no seu estado, o estado do Ceará. Pois é, infelizmente. Na verdade, foi uma proibição de uma lei errônea na nossa avaliação. Inclusive, o pedido que a CNA ingressasse com ação foi da Federação da Agricultura, porque não concordamos da forma que foi feita. Por dois motivos. Primeiro, porque quando o deputado, infelizmente, levou para a questão ideológica e fala de veneno, a proibição aérea no estado do Ceará não é só para venenos, inclusive para biodefensivos. Então, está proibido, não é a utilização de veneno ou não, porque é ser utilizado hoje. Está proibido aqui a pulverização por aviões e drones. Isso é um absurdo, né? Assim, a época de hoje, quer dizer que, inclusive para humanos, se porventura acontecesse algum problema numa cidade, uma metrópole como Fortaleza, tem 3 milhões de habitantes, se precisasse fazer qualquer coisa por drones, tipo fumacê, não é possível. Então, nós avaliamos, e um detalhe importante, Kelly, a aplicação manual de defensivos, você usa 400 litros de calda por hectare, e a aérea usa 20 litros. Ou seja, eu estou colocando 20 vezes mais defensivos do que o normal com a pulverização aérea. Então, nós avaliamos que houve um erro do STF, que deveria corrigir esse erro que houve no Ceará, partindo daqui, e que se tratou aqui, realmente no Ceará, de uma lei ideológica, feita pelo ex-governador ligado do PT, que hoje é ministro da Agricultura, ministro da Educação, inclusive agrônomo. Então, lamentavelmente, sobrou aqui, literalmente, um prejuízo para os bananicultores do estado do Ceará. Era justamente aí que eu gostaria de chegar com você. Quais são as culturas mais impactadas? Há quanto tempo vocês estão lidando com essa situação que você muito bem destacou? A proibição da pulverização aérea não afeta apenas a pulverização de defensivos, também impacta a pulverização de bioinsumos, ou seja, nutrição para as plantas, e você ainda disse que essa pulverização está tanto proibida por aviões quanto por drones. Quais são as culturas agrícolas, os alimentos que estão sendo mais prejudicados, Amilcar? O Ceará tem os grandes produtores de fruta. A gente aqui no Ceará somos os maiores exportadores de fruta. Aqui tem o maior exportador de melão do mundo, e nós temos o maior exportador de banana para a Europa, que é um mercado muito importante, e o maior produtor de banana do Brasil, está aqui no Ceará. Com o advento da cigatoca amarela, ela precisa ser pulverizada. Essas plantas de hoje, essas bananas, elas são clones, então elas são muito grandes. E aí a pulverização manual causa muito prejuízo e um desperdício muito grande de fertilizantes, de defensivos. E aí a pulverização aérea é o correto. Esse prejuízo já dura há mais de 5 anos. O governador que estava aqui, que hoje é ministro, reconheceu o erro e nos prometeu, inclusive, que ia fazer essa alteração da lei e não fez. Então, basicamente, aqui no Ceará, a pulverização aérea é só nas bananiculturas, e para você ter uma ideia, feito comparativo, o Equador, que é o nosso concorrente direto, exporta e produz muito, exporta muito, eles fazem 50 aplicações aéreas por ano. Nós fazíamos uma aplicação. Alguns bananais tinha 1 ou 2 aplicações na sua vida inteira. Era para controlar uma doença única, que era a cigatoca amarela. E aí, com essa impossibilidade, essa lei errônea, na nossa avaliação,
trouxe esse prejuízo aos bananicultores há mais de 5 anos. Como é que fica a partir de agora o horizonte de vocês? Essa proibição tem alguma chance de ser revertida? Acabaram-se as esperanças? Eu acredito que sim, eu acho que tem que se levar em bom senso. O que o STF julgou é que existe a constitucionalidade dos estados poder legislar sobre a questão ambiental. Isso é óbvio, e a gente tentou reverter isso, era o que a gente deveria ter feito, mas nós estamos sensibilizando aos deputados estaduais e mostrando a ele o prejuízo que o agronegócio teve, de uma forma geral, com essa lei equivocada e ideológica. Então, qual foi esse prejuízo, Amilcar? Não entendi. O prejuízo é da ordem de quanto, pelos cálculos de vocês? Olha, nós achamos que o prejuízo já chega perto de 100 milhões de reais. Nós somos grandes exportadores de fruta, só para você ter ideia, a fruta aqui no Ceará, por ano nós chegamos a exportar, só em frutas, mais de 100 milhões de dólares, e já chegamos a exportar 200 milhões de dólares de castanha. E com a perdurada esse tempo inteiro de não aplicação e o prejuízo de alguns bananicultores, inclusive teve grandes multinacionais que saíram do Ceará por conta desse impedimento da pulverização. Nós imaginamos que com o tempo a gente consiga, e agora existe esse compromisso do presidente da Assembleia, para que a gente possa rever toda essa legislação, avaliar o prejuízo causado, inclusive em loco, que é possível ver isso, e tentar tirar essa lei que, na nossa forma de ver, é esdrúxula e prejudica muito o nosso setor. Amilcar, só para deixar claro para a nossa audiência, 100 milhões de reais por ano de prejuízo estimado? Não. 100 milhões por ano não. O prejuízo inteiro da não pulverização aérea foi em torno de 100 milhões de reais, durante o período inteiro que não foi possível aplicar a pulverização aérea. Ok. Amilcar, muito obrigada por trazer as informações direto do estado do Ceará. Amilcar Silveira, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, repercutindo essa lei que está deixando muita gente preocupada. Volte sempre à Jovem Pan. Obrigada pelos esclarecimentos. Eu que agradeço, cara. Daqui estamos às ordens. A gente também. Obrigada. E agora a gente segue em frente para analisar esse assunto com o cientista político Christian Lobauer, ele que vai analisar esse tema, até porque tem bastante experiência no setor agro e nesse segmento. Vamos recebê-lo? Christian, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Obrigado, Kellen. Prazer falar com você. Da mesma forma, a primeira pergunta que eu te faço é: você vê possibilidade de outros estados criarem barreiras à pulverização aérea, assim como aconteceu lá no Ceará? É um movimento que a gente pode dizer, é uma moda que pode pegar? Olha, Kellen, primeiro eu quero te dizer que, assim, é lamentável que aconteçam essas coisas no Brasil, né? Lamentável, realmente, eu lamento pelo país, lamento pela agricultura, porque é o tipo de medida desnecessária, fora do tempo, esdrúxula, não racional, movida por interesses, sabe lá quais. A decisão do Ceará é equivocada, foi para o Supremo e a decisão do Supremo é equivocada. Eu não acredito que isso vá ter sucesso em outros estados, mas certamente haverá aventureiros e oportunistas políticos que vão tentar se aproveitar e ir atrás de eleitorado que não entende o que nós estamos falando, tentar fazer com que outros estados façam a mesma coisa. Você não utilizar a pulverização aérea na agricultura é de uma irresponsabilidade que eu não sei nem dizer o tamanho. Explica para a nossa audiência da Jovem Pan, que está muito concentrada também em cidades pelo país, na capital, no interior, por que pulverização é importante? Por que ao proibir uma pulverização aérea, a gente coloca em xeque o desenvolvimento da agricultura em algumas regiões? A gente ouviu agora, Christian, inclusive, que essa pulverização aérea está proibida também via drones, que é uma tecnologia moderna que tem atraído muita atenção do pessoal do agro. Olha, eu presidi a Associação Brasileira de Defensivos, Biodefensivos e Sementes por 3 anos, a CropLife, hoje presidida pelo nosso amigo Eduardo Leão. E tive 5 anos na Baia, portanto, eu posso lhe dizer que eu acompanho esse assunto já há um bom tempo. Vou lhe dizer, sem exagero, nesse período de quase 8 anos, toda semana aparece no Brasil, em algum município ou em algum estado, mas geralmente em município, algum desavisado geralmente em municípios agrícolas, que traz essa pauta. É uma pauta que traz popularidade, que traz
a ideia de que o sujeito está querendo defender o alimento saudável. Tem toda uma pauta escondida atrás dessa ideia. E quando você vê aeronaves jogando defensivos agrícolas em grandes propriedades, em produções intensas, a conexão que o cidadão comum faz, que está se jogando veneno na comida em doses cavalares, é imediata, né? O efeito imagem, portanto, o apelo político é muito forte. Infelizmente, é um estereótipo, é uma luta contra a racionalidade que a gente está tendo que ter aqui. Porque nós estamos falando de grandes propriedades que precisam de defensivo na economia tropical. Para você pulverizar costal, quer dizer, ou manual, ou com equipamento terrestre, é muito mais caro, muito mais trabalhoso, menos favorável ao meio ambiente e menos produtivo. Nós estamos falando em aumento de produtividade, em eficiência de uso de defensivo para grandes culturas e com equipamentos de tecnologia de última geração. Você deve ter entrevistado aí outras pessoas também. Existem instituições das aeronaves, a associação das empresas de aeronaves para a agricultura é primeira do mundo. É tecnologia brasileira, aeronaves brasileiras, ajuste de equipamento brasileiro, é tudo tecnologia brasileira para aumento de produtividade. Nós estamos falando em queda de produtividade de produção de alimento e, como consequência, inflação no preço dos alimentos. Será que isso não chega na compreensão dos iluminados representantes do Supremo Tribunal? Não é possível que isso não aconteça. Então, assim, é andar para trás. Os estados que vão receber esse tipo de demanda, como fez o Ceará, certamente não vão aprovar, porque os embates se darão nas assembleias e haverá racionalidade no Mato Grosso, em São Paulo, em Minas, em Goiás, em Rio Grande do Sul, no Paraná, Santa Catarina, Goiás, a Bahia, para dizer que isso não tem nenhum cabimento. Mas, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive hoje.